Fala, rapaziada do canal Palestra 24 Horas. Aqui você não perde nada sobre o nosso Verdão. Então já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Bora. O Abel, conversando com algumas pessoas que estiveram com o Abel nos últimos dias, era um Abel que acredita muito nessa renovação, não teve dúvida de, será que eu vou embora? Será que aceito propostas? O Abel recusou algumas ofertas boas de Europa, não é a nível AA de Mas Tubarões. Mas aqui, você e o Bruno Andrade contaram de clubes da Premier League, teve Clube Árabe de novo. Então o Abel, nessa renovação, nesse final de ano, nessa janela de renovação de contrato, ele não teve dúvidas. Em outras janelas ele chegou a duvidar. Em outras ele chegou a titubear. Teve até a história do clube do Catar, teve a história do Saad e tudo mais, né? Nessa ele estava muito tranquilo e sereno em relação à decisão dele. O que ele estava querendo ouvir muito era a família, porque teve um episódio familiar do Abel que gerou muito debate, né? Porque uma das filhas foi morar fora para estudar, fazer um intercâmbio. Cara, e o Abel, quem conhece o Abel no dia a dia, é um cara muito família. Então, assim, cara, aconteceu alguma coisa na família do Abel, assim, para ele é muito importante. Então, assim, aconteceu da filha morar fora, conversou com a Ana, que é a esposa, que participa ativamente das decisões junto com o Abel, de tudo que acontece na vida do Abel, na carreira do Abel. Ela é advogada, inclusive. E assim, nessa renovação não teve muitas dúvidas. E aí ele, beleza, deu sim antes da Libertadores, como a gente falou aqui, que ele ia dar o aceite, deu o aceite, falou publicamente. Só que o final de ano, com as derrotas, e o fato dele não ter conseguido fazer com que o time jogasse na hora que precisava jogar mesmo, que é aquela sequência de Mirassol e a final da Libertadores, depois de uma virada épica que foi contra a LDU, o Abel ficou muito esgotado, física e mentalmente. Então, assim, nos últimos dias, na academia de futebol, depois da volta da viagem do Ceará, nesses últimos dias aqui, antes dos ajustes, antes de ir embora para Portugal, como ele foi embora ontem à noite, era um Abel bastante esgotado, era um Abel bastante cansado e que precisa reenergizar, recarregar as baterias, é o que ele vai fazer agora em Portugal, já com a assinatura do contrato. Então, tem mensagem aqui, como é que é o professor Danilo, o torcedor é ingrato e irracional, só porque o Palmeiras foi, vice-campeão brasileiro da Libertadores e do Paulista. Acho que falando daquela questão dos xingamentos, né? O Abel ganha um caminhão de dinheiro e é merecido também, mandou o Mozart. Vocês trouxeram, né, Bruno Andrade, as propostas que ele teve, mas trouxeram também como ele estava disposto a assinar, como ele já tinha apalavrado, então, a renovação. E ontem vocês falaram que já estava o material pronto e deveria sair entre hoje e amanhã. Então, agora há pouco confirmado, o Palmeiras informou e anunciou a renovação até 2027, Bruno. Ele recebeu muita coisa, vocês bem falaram aí, Premier League, Wolverhampton, Nottingham Forest, propostas de outros centros do futebol europeu. Como bem disse o Hernan, nenhuma AA, nada que fizesse com que o Abel tremesse e repensasse essa permanência no Palmeiras, que não custa lembrar o mesmo salário anterior, ou seja, não há um acréscimo financeiro nesse contrato válido até dezembro de 2027. Não é novidade também, mas não custa reforçar, é um contrato sem multa rescisória para os dois lados. Se o Abel quiser sair, sai sem pagar nada. Se a Leila Pereira quiser demitir o Abel, demite sem pagar nada. Teremos então aí mais 2 anos de Abel Ferreira no Palmeiras. Aí tem uma mensagem aqui do torcedor do Cruzeiro que tá bravo, o Manuel Ferreira. Essa mídia, toda vez que o Cruzeiro está em uma semana de jogo importante, tem essas notícias. Mas aí... Do Gabigol. Mas aí a gente tá falando ao contrário. Gente, como é que é o nome dele? Messias? Manuel Ferreira. Manuel, cara, é o contrário. A gente tá trazendo exatamente esse bastidor de que, tipo assim, cara, não tem nenhuma conversa de Gabigol indo embora do Cruzeiro, não tem nenhum desejo do Gabigol de sair do Cruzeiro, foco total na Copa do Brasil. Irmão,
interpreta o que a gente fala, velho. Não, é isso, ele ficou... Não, mas é isso, aqui, bom. Aí do Abel é o seguinte, então, fortalece a relação dele com a Leila e com o próprio Anderson Barros também. E essa questão que eles falaram e apalavraram, que é o trabalho seguir, né? Mas eu vou te falar que o par da Abel, o português, Mala, o não sei o quê, tudo que a gente vê no Twitter... Falaram do Pero Vaz de Carminha. Pero Vaz de Carminha. Era a Leila? Tudo isso que tem no Twitter, todo esse clube, esse hate. Esse clube do ódio que tem no Twitter, o próprio Abel tem uma ideia. Tipo assim, é que o mundo virtual ele é um e o mundo real ele é outro completamente diferente. É diferente. Por exemplo, você pega o Abel, é que o Abel está em Portugal, mas vamos fazer um exemplo. Pega o Abel, como outro dia ele foi num restaurante, num shopping aqui em São Paulo. Aí, e para chegar nesse restaurante, ele tem que passar por dentro do shopping. Tá. E o trajeto do estacionamento até o shopping, o Abel foi parado por palmeirense, óbvio, por corintiano, por São Paulino. E assim, eu tô falando isso porque, tipo assim, quem me contou foi uma pessoa que estava com ele e foi jantar com ele no dia. Entendi. E tipo assim, o carinho que tem pelo Abel, a admiração que tem pelo Abel do torcedor é diferente. O que magoou o Abel nessa questão do xingamento, ele é direcionado e ele é um recorte da organizada. Sim. Ele é um recorte de uma torcida organizada. Não, e era também aquele calor daquele momento de uma eliminação pro Corinthians. Mas, Bruno, também, mesmo né? com o calor, o Abel, aquele dia que ele aplaude de volta o xingamento, ele ouve também atrás dele as pessoas repreendendo a organizada. Teve isso também. Então ele tem essa noção. Bola. Martinelli, volante do Fluminense. Palmeiras tá de olho? Pois é, Lu, o mercado da bola do Palmeiras agitado, né? E junto com o combo da renovação do Abel, veio algumas informações importantes sobre o planejamento. Ele deu uma entrevista longa para a TV Palmeiras de 1 hora e ele falou que o Ramon Sousa e o Facundo Torres estão garantidos no Palmeiras do ano que vem, que são jogadores que o Palmeiras seguirá apostando, né? A gente trouxe a informação no programa de ontem que seriam ajustes pontuais que o Palmeiras iria fazer no elenco. E o Abel confirmou isso nessa entrevista, falou que o Palmeiras tem um grupo jovem, competitivo, que se mostrou competitivo nesse ano e vai manter esse grupo de jogadores. E ele falou principalmente do Facundo e do Sousa, que custaram caro, né? Um custou 80 milhões, o Paraguai custou 80 milhões e o Facundo 74 milhões de reais. E nenhum dos dois engrenou, mas o Abel conta com eles para o ano que vem. E sobre o Martinelli, surgiu esse rumor de que o Martinelli estaria no radar do Palmeiras para o ano que vem. Em janeiro desse ano, o PVC vai lembrar que foi discutido uma possível troca entre Gabriel Menino e Martinelli, não foi para frente, mas em contato com pessoas do Fluminense e do Palmeiras, me falaram que não existe nada nesse momento e nem deve acontecer, porque o Fluminense considera o Martinelli intocável no elenco, então não existe essa chance do Martinelli ser jogador do Palmeiras. Então, são essas apurações que tem de Palmeiras no mercado. Ontem falou do Fabinho, né? O Lavieri trouxe a informação que existiu a sondagem, e o Fabinho, só para uma informação importante, ele tem vencimentos de 12 milhões de reais por mês. Então, seria muito difícil do Palmeiras viabilizar essa contratação e não passou de uma sondagem que foi no meio do ano passado.